Pessoal, na aula de hoje eu vou falar com vocês, continuar aquela parte sobre os temas do trabalho, certo? E aí eu quero que, de novo, vou falar, tá? Quero que estejam com diário de bordo, quero que estejam com alguma coisa para anotar. Quem não tem diário de bordo, gente, desde fevereiro eu tô pedindo, hein? Então, vocês sabem que o diário de bordo é um caderno de uma matéria, qualquer caderno. Então, desde fevereiro eu tô pedindo isso. Quero que vocês pensem, quem ainda não pensou e teve desde fevereiro para pensar, eu quero que vocês pensem no tema, algumas dicas para a escolha do tema de vocês. Para começar, eu não sei qual é o tema que eu vou escolher. Gente, pensa em algo que vocês gostem. Não adianta eu chegar para vocês e falar, então vamos fazer um tema sobre futebol e você fala, meu Deus, eu odeio futebol, tá? Então é a mesma coisa se me dessem um tema de futebol. Não é algo pelo qual eu me interesse, tá bom? Então não adianta, não tem como eu escolher para vocês se eu não souber qual é o interesse de vocês. Então vocês têm que pensar em algo que vocês gostam de fazer no dia a dia ou que vocês teriam interesse em pesquisar. Então vejam isso. A questão, a gente tem que tentar pensar em como levar esse tema para o campo social, tá? Pensar numa relevância social para esse tema. Porque não adianta nada eu pensar num tema que ele não tem tanta relevância social. Claro que tudo a gente consegue ver uma relevância social, afinal é o meio onde vivemos, então provavelmente qualquer tema que for sugerido vai ter uma relevância social de qualquer maneira. Outra coisa, é interessante que vocês peguem o tema e pensem no seguinte, ele está inserido no seu contexto? É o que eu falei em uma turma na aula passada. Pessoal, eu vou falar sobre o urso polar. Em Campo Grande tem urso polar, tá? Então, não tá inserido no meu contexto. Eu vou falar sobre a NASA, tá? Então, não tá tão inserido assim no meu contexto. Seria interessante, por exemplo, eu quero falar sobre um animal. Vamos falar sobre a extinção da arara azul, por exemplo, tá? O risco de extinção, né, que ela estava até pouco tempo. Falar sobre as onças do Pantanal. Saiu reportagem ontem sobre isso, então vamos pensar nisso. Vamos pensar sobre casos que estão no nosso cotidiano. Tem coisas que parecem simples, mas fazem parte do nosso cotidiano e são pertinentes. Então, isso que é o interessante, a gente trabalhar algo que faça parte do nosso cotidiano e que tenha uma relevância, tá bom? Outra coisa, quando vocês forem pensar num tema, já pensem como vocês vão fazer esse projeto, porque dá para fazer esse projeto? Por exemplo, eu quero fazer um tema NASA, também não adianta ser nada muito abrangente, vocês têm que delimitar o tema, tem que ter um diferencial também. Então eu quero fazer o tema NASA. Eu vou para a NASA? Não, eu sempre uso isso de exemplo, tá? Eu vou para a NASA? Tá? Então, não vou. Quero fazer sobre um animal que tem só no continente africano, eu vou para a África? Não. Tá? Então, pode ser que um dia vá, mas agora, no momento pandêmico, não. Então, a gente tem sempre que tentar enquadrar no nosso cotidiano, tá bom? Algo que dê para realizar também. Lembrem-se, o tema de vocês vão realizar pesquisa. Também não adianta ficar só na pesquisa de internet. Chegar com um tema que vocês têm, no caso, o tema, a resposta pronta da internet. Não adianta eu querer pesquisar sobre, eu quero pesquisar sobre diabetes. Aí eu chego lá, pesquiso sobre diabetes, vou ver tudo que tem sobre diabetes, pronto, tá? Então já tenho essas informações. Eu tenho que fazer algo em que eu consiga desenvolver um tema, seja ele em forma de panfleto, seja ele em forma de entrevista, seja ele em forma de construção de algo, tá? Então tem que pensar no tema também com relação a essas questões, tudo bem? Então, até a próxima aula, nos vemos. Quem eu ainda não conversei, não defini o objetivo,
a gente conversa. E não fiquem mudando tema e objetivo. Quem muda de tema o tempo inteiro acaba ficando sem nenhum, tá? Então, quem muda de tema o tempo inteiro acaba ficando sem nenhum. Não façam isso, tudo bem? Então, até a próxima aula. Um abraço para vocês.